Pronto, estamos gravando. Vamos avisar todos que estão sendo gravados. Pessoal, vocês estão sendo gravados. Caso alguém abra a câmera e fale alguma besteira, vai ficar eternizado no mundo da internet, tá certo? Então vamos lá. Continuando nossas aulas sobre regiões hidrográficas, que na verdade aqui, como eu já falei para vocês, são informações pra caramba, mas o negócio é a geografia pura, isso daí, né? É a interpretação ambiental com a interpretação social junta numa interpretação geral. Isso é muito legal, tá? Então são os mesmos slides da outra vez, passando aqui a questão do que era bacia hidrográfica, né? Então a gente viu aqui a região amazônica na primeira live, junto com a do Araguaia Tocantins, tá? Ontem eu gravei a síncrona, a Nordeste Oriental, a do Parnaíba e a do Nordeste Ocidental. Opa, inverti. Ocidental é essa aqui, Oriental é essa aqui. Tá? E agora nós vamos ver a do São Francisco, a do Atlântico Leste e Atlântico Sudeste. Vamos ver essas três aqui, tá bom? Vai dar para ver três? Vai dar para ver três sim, tá bom? Beleza, vamos lá, slides para o moderno, vamos clicar aqui, ó. Vamos clicar aqui, então vamos começar pela do... Acho que a gente começa pela do São Francisco. Vamos lá. Pessoal, a bacia do São Francisco é uma baita de uma bacia importante no Brasil, tá? É a maior bacia totalmente brasileira que temos. Então é a mais, o Rio São Francisco é o maior rio totalmente brasileiro que nós temos aqui. Abrange bastante o estado de Minas Gerais. Tem partes na Bahia, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal, Alagoas. Então o Rio São Francisco ele faz a divisa até entre o estado do Alagoas e o estado do Sergipe, lá no Nordeste. Então ele vem aqui, ó, nasce em Minas, percorre, entra na Bahia, faz uma curva, ó, derrapa, faz a curva, encaixa, uma curva certinha aqui, né, ó, encaixa e vem, tá? Inclusive essa curva tão certinha, toda vez que vocês verem assim, pessoal, no mapa, um rio que faz uma curva assim muito certinha, ou a curva é artificial, ou é uma curva regulada por algum tipo de falha tectônica, por isso que é tão reto, tá? A gente tem esse exemplo do São Francisco como melhor, mas temos outros, ó, aqui na Amazônia, também como a gente tem uma curva praticamente de 90 graus, tá? Então, faz uma curva assim, é um controle tectônico, mas isso aí é um detalhe, né? Então, grande bacia aqui, grande importância histórica, grande importância na geração de energia, tá? Importância nos transportes. Essa bacia tem muitas particularidades, inclusive a parte da transposição do São Francisco, que é uma parte bem atual e que pode sim aparecer para vocês responderem alguma pergunta, tá bom? Então, historicamente, chamado Rio da Integração Nacional. Por que isso? Você conseguia sair do Sudeste e ir até o Nordeste. Claro que não dá para navegar no curso inteiro do rio, tem vários acidentes geográficos no meio do caminho. Mas na época era só o pessoal sair da canoa, descer pela ribanceira com a canoa e tudo, botar a canoa embaixo e continuar. Hoje em dia tem algumas usinas hidrelétricas, tem algumas eclusas, né, para você conseguir fazer essa navegação. Mas é um rio da integração justamente porque ele é bem grande, né? Então você consegue navegar por ele e ir de uma região para outra, tá bom? É um rio que nasce no sudeste do Brasil. Até agora a gente viu norte e nordeste, né? Esse rio já é um rio que nasce no sudeste do Brasil. Pega inclusive a bacia dele, pega a região metropolitana de Belo Horizonte. Então uma grande capital aqui, né, do sudeste brasileiro. Quer dizer, vai ter bastante influência de toda essa cidade, esgoto, indústria e tal. Então nasce no sudeste, passa pelo sertão, pelo polígono das secas, faz a curvinha e desce lá no litoral do Nordeste. Tá? Então, como é um rio que tem uma extensão bem grande, ele passa por vários acidentes geográficos, ele tem um potencial hidrelétrico que é bem usado, tá bom? Na geração de energia, certo? Vamos lá. Tem um mapinha hidrodidático mostrando os principais conflitos e usos, tudo bem, pessoal? O que interessa para a gente aqui? Interessa aqui para a gente, ó, a parte das nascentes, né? Lá perto da região de Belo Horizonte, onde vai ter influência da cidade. Então, região metropolitana com milhões de habitantes, né? E aí você tem, claro, influência no despejo de esgoto e tem também influência no despejo dos efluentes industriais, tá bom? Isso vai influenciar a qualidade da água na bacia, lá perto das nascentes, a gente chama de Alto São Francisco, né? Então, lá perto das nascentes
da região hidrográfica, tá bom? Do principal rio da região hidrográfica, tá certo? Quando a gente sai daqui, tem essa grande área aqui, ó, verde, no meio da bacia, que fala sobre conflitos entre os usos da água e insuficiência de água nos períodos críticos, porque a bacia ela passa pelo sertão. Então nem todos os rios dela têm água o ano todo. Muitos rios dessa bacia são intermitentes, lembrando, são os rios temporários. Então, se você tira a água dessa bacia para irrigação, por exemplo, para poder falar em múltiplos usos, é que você tem irrigação, você tem dessedentação animal, você tem algumas cidades no meio do caminho que retiram água para abastecimento urbano. Então, quando você tem esses usos múltiplos aliados à falta de água, porque é uma região naturalmente seca, você vai ter aí conflitos pelo uso da água. Né? Então esses conflitos pelo uso da água são muito comuns nas bacias que passam pelo polígono das secas, pelo polígono das secas. Tá? Então esses conflitos volta e meia eles aparecem. Quem vai conseguir a água? A água passa pela fazenda do cara, ele vai tirar para irrigar, e aí as pessoas lá na frente vão ficar sem. Como é que funciona? Então, até na aula síncrona eu comentei isso, algumas medidas que o governo toma são, por exemplo, pagar caminhões-pipa para levar água para a população. É uma medida paliativa, né? Não é uma medida definitiva. E aí isso é muito caro, envolve muito dinheiro, envolve muita politicagem, inclusive, para a contratação desses caminhões-pipa, justamente por causa do conflito de uso da água. A população fica na mão dos caras. Ou ela usa o caminhão-pipa, ou ela tem que ir até um rio buscar água. Mas se a água do rio está sendo usada para outra coisa, então temos um problema aí. Uma história que eu sempre conto, pessoal, para ilustrar essa questão do conflito. Quando eu morava lá no Ceará, eu lembro de ver uma reportagem no programa da Ana Maria Braga. Tá? Ai, professor, você viu Ana Maria Braga? Não, pessoal, eu acordei bem na hora e aí eu liguei a TV. Né? Umas receitinhas bacanas, e no meio disso ela postou uma reportagem sobre conflitos do uso da água no sertão do Nordeste. Era muito interessante porque eu não me lembro de qual açude, de qual reservatório cearense saía um canal para abastecer Fortaleza. Não me lembro de qual era a rede ali, né? Só que esse canal ele é cercado. E porra, os caras fazem um canal para transportar água para a região metropolitana de Fortaleza que passa pelo sertão e é cercado. Então qual que era o conflito da água ali? A galera que mora ao longo desse canal quebrava a cerca para ir lá pegar água para tomar. Botava os bodes lá dentro, né? Pegava água para irrigar as plantações, dava para os animais, aí é criança entrando, é velho entrando, é bode entrando. E aí o pessoal da administração das águas dos canais lá e dos açudes ia lá e cercava de novo. A galera ia lá, quebrava de novo. Então isso é um conflito de uso da água. Né? Para onde vai essa água? Quem vai conseguir usar? Quem não vai conseguir? Então eu dei um exemplo, que é a população do sertão indo atrás da água que seria destinada para a capital. Mas podem ter outros exemplos. Pode ser um cara que está irrigando, retirando muita água e aí prejudica quem está a jusante do rio, quer dizer, mais para baixo do rio. Né? Pode ser um fazendeiro que faz uma barragem dentro da própria fazenda e aí diminui muito a vazão do rio a partir da barragem, prejudica a pesca, prejudica a retirada de água, por exemplo. Então essas áreas de conflito elas acontecem principalmente nas bacias que têm pouca oferta de água, que passam pelo polígono das secas, e a do São Francisco é uma delas, tá certo? Então tem essa área grandona, e tem aqui uns quadradinhos vermelhos que representam as principais hidrelétricas, inclusive passando aqui de carro, de ônibus, é muito legal, vocês passam por uma ponte, agora esqueci, se não me engano é a hidrelétrica de Paulo Afonso, vocês passam por uma fonte bem do lado da hidrelétrica, é bem legal de ver. Então se um dia vocês forem dar uma desbravada no Brasil, de ônibus ou de carro, ou a pé, ou de bicicleta, sei lá, vocês vão passar por essa estrada, pela BR-101 ali na altura ali da Bahia, Sergipe e tal, e vocês cruzam a Rio São Francisco, ali em Sergipe e Alagoas, né? Vocês cruzam o São Francisco passando pela hidrelétrica, é bem bacana. Então, como é um rio que tem desnível, ele tem potencial hidrelétrico. Então, existem algumas hidrelétricas aí, e juntas elas produzem mais ou menos uns 15, 16% da energia do país. Tá? Então, não é uma coisa assim de se jogar fora, tá certo? Continuando aqui, os usos da água então da região, maior parte para irrigação, tá? Maior parte para irrigação, mas a gente tem uma parte aqui para
áreas urbanas, então principalmente representado pela região metropolitana de Belo Horizonte, mas tem outras grandes cidades no meio do caminho, por exemplo, Petrolina, Juazeiro, Petrolina, né? Então tem algumas áreas urbanas no meio do caminho, tá bom? Mas principal representação aí, região metropolitana de Belo Horizonte. Maior parte para irrigação, tudo bem? Tem uma parte de uso industrial de 6%, repara, já é maior do que nas bacias anteriores, principalmente por causa da região metropolitana de Belo Horizonte, que tem uma área industrial mais significativa, tá bom? E aí, dessedentação animal e população rural, bem pouquinho aqui. Vai ser bem interessante quando vocês forem comparar com outras bacias. Quando a gente viu a bacia da aula síncrona, que eu deixei lá, do Nordeste Ocidental, a parte de uso rural, essa partezinha verde, ela é bem grande. E aqui ela é bem pequena. Por que será, né? Que uma parte de uso rural numa bacia é tão grande para outra é tão pequena? É isso que vocês vão responder com o trabalho de vocês. Quem pegar São Francisco vai ter que explicar essa distribuição da demanda da água. Por que tem tanto para irrigação? Por que tem tão pouco para dessedentação animal e para rural, né? Então, vocês têm que explicar a distribuição desse gráfico, tá certo? Então, beleza. É um rio bastante usado para navegação. Mesmo ele sendo de planalto, como já falei para vocês, ele tem trechos navegáveis. Entre as usinas hidrelétricas você tem trechos grandes para navegar. E aí isso é importante, inclusive para o turismo ou para o transporte de mercadorias e da galera que mora ao redor do rio. Tá bom? Na porção que passa no semiárido você tem os rios intermitentes, temporários. Tá? As águas usadas então para irrigação, já que você tem pouca chuva, você tem que retirar água do rio para fazer a irrigação. E na foz, a gente tem os chamados cânions do São Francisco, passando ali por Penedo, a cidade ali quase na beira do rio, né? Pega ali bem perto do rio, na divisa Alagoas com Sergipe. Tem até uma lanchonete lá muito boa, que os sanduíches têm nome de time de futebol. Bem, já não esqueci o nome da lanchonete, né? E um posto de gasolina que você pode parar ali e dormir no posto. Então, tem aqui essa parte dos cânions, da parte da foz do rio. A gente tem um apelo turístico, tá? Tem vários passeios, várias coisas que vocês podem fazer lá. E aí algumas fotinhas para ilustrar, né? Aqui da divisa dos dois estados, o rio chegando na sua foz, aí chegando no Oceano Atlântico. Tá bom? E aqui na outra foto, a usina de Paulo Afonso, representando o potencial hidrelétrico da região hidrográfica. Toda região hidrográfica, pessoal, que tiver planalto inserido no meio dela, vai ter um potencial hidrelétrico bom. É no caso do São Francisco. No caso lá do Araguaia, que tinha também uma passagem de planalto para planície. Tá? E no caso das outras que nós vamos ver hoje também. Tá bem? Então, ao todo, são mais de 30 usinas. É usina pra caramba aqui, né? Usina que não acaba mais. Tá certo? E a transposição do São Francisco é um projeto que já está aí há vários anos sendo construído, né? Ela prevê dois eixos, um eixo norte, que vai abastecer os rios temporários do sertão, principalmente do Ceará e Rio Grande do Norte, e um eixo leste, que vai abastecer os rios temporários, principalmente ali para Paraíba e Pernambuco. Tudo bem, pessoal? Essa transposição é o quê? Existem várias transposições no Brasil, várias. Aqui no estado de São Paulo tem muitas transposições de rio. O que é isso? É você, com tubulações e canais artificiais, você pegar a água de um rio e levar para outro. Tudo bem? Naturalmente, o rio não vai para aquele lado lá, porque tem um divisor de águas no meio do caminho, porque a bacia hidrográfica são bacias diferentes. Então tem aquele divisor que divide uma bacia da outra. Natural. Então, artificialmente, a galera vai lá, cava um buraco no divisor de águas, faz um canal de um rio para o outro, e aí eles vão tirar água do rio São Francisco e jogar para o sertão. E aí os rios que são temporários nesse sertão, eles passam a ter uma vazão regular, né? Então vão ser criados canais, e esses canais vão ter vazão regular, e aí vão abastecer as cidades do interior do Nordeste, abastecer a área urbana, abastecer projetos de irrigação, dessedentação animal, enfim, tá bom? Esse projeto ele não está 100% pronto, tá? Mas ele vem sendo construído já tem vários anos aí, e o potencial para, se for bem usado, bem administrado, o potencial para diminuir a seca que ele tem é grande, tá bom? Agora, se ele for usado só para projetos de irrigação, deixar a população de lado,
aí é um problema. Mas se for bem administrado, ele tem um potencial grande de luta contra a seca. Não vai resolver, tá certo? Mas tem um potencial de ajudar, certo? Pessoal, alguma pergunta aí sobre a bacia do Rio São Francisco? Não, professor. Tudo bem? Bastante informação, mas vocês conseguem achar muita coisa do que eu falei naquele link que eu deixei, tá certo? Vamos para a próxima aqui, região hidrográfica do Atlântico Leste. Então estamos aí mais uma vez em regiões que pegam o sudeste, né? Então a gente começou lá no norte, então a gente vai no sentido horário aqui, tá? Começamos por aqui, ó, e eu vou nesse sentido com vocês, passando pela do Atlântico Leste, a próxima é a do Atlântico Sudeste. A gente vai entrar agora numa série de bacias meio espremidas, né? Então essa bacia aqui, ela abrange uma parte grande da Bahia, o estado do Sergipe, e aí pega também Minas Gerais e Espírito Santo aqui no sudeste. Tá? Os rios dessa região, eles não são muito grandes, são rios curtos. Tá? Por que, professor? Porque eles correm nesse sentido aqui, ó, Planalto, Mar, Planalto, Mar. Tá? Então, ao contrário do Rio Amazonas, Rio Tocantins, Araguaia, Rio São Francisco, que tem uma grande extensão, essa bacia do Atlântico Leste e do Sudeste, ela está espremida entre o Planalto, as serras e o oceano. Então os rios ele tem um curto tamanho, tá bom? Então são rios curtos, tá? Muitos rios são perenes, os que são mais próximos do oceano, os que estão mais ao sul da bacia, né? E muitos rios são temporários também. Os que estão ali para o interior da Bahia, principalmente, né, mais para o interior do Nordeste ali, são rios temporários porque eles estão dentro do polígono das secas. Então, sofrem com a falta de chuva e grande evaporação ao longo do ano. Então, são rios que são temporários. Pega uma parte do bioma da Caatinga, pega uma parte de bioma da Mata Atlântica, um pouquinho de Cerrado ali, quando vem mais para o sul, em direção a Minas Gerais e Espírito Santo. Certo? Professor, Diga. interromper, mas o que você falou que os rios vêm do Planalto e o quê? Aqui, ó. Tá vendo que essa bacia ela é espremida entre o oceano, aqui é o oceano, tá? Aqui no mapa, ó, aqui é o Oceano Atlântico. E essa bacia ela é comprida aqui, tá vendo? Porque aqui, ó, aqui a gente tem o Planalto, tem a serra, ela vai continuar aqui para baixo como a nossa Serra do Mar, ela continua para cá. Tá? Então essas regiões hidrográficas aqui, ó, tanto a amarelinha, que é a que nós vamos ver agora, Atlântico Leste, quanto a próxima, que é a do Atlântico Sudeste, os rios são curtos, porque eles correm da direção da serra para o mar. Da serra para o mar. Tá? Eles não correm que nem o São Francisco, ó, que vai correndo assim, grandão. Eles correm na direção curtinha aqui. Ó. Então são rios bem curtos. Tá? Isso quer dizer que não vão ser rios largos. Não vão ser rios que vão ter aquela largura enorme, que você pode fazer grandes empreendimentos no rio. Não dá, porque eles são rios curtos. Tudo bem? Então, eles correm da serra para o mar. Tá bom? Deu para entender? Ou ainda não? Ficou meio confuso? Entendi, obrigada. Deu? Essa questão dos rios curtos ela vai ter bastante importância, tanto nessa bacia quanto na próxima, tá? Para a questão do uso da água. Vamos ver já. Então aqui tem um mapinha que tem no livro. Eu acho que o livro didático de vocês é de onde eu tirei esses mapas aqui, se não me engano. Tá? Esses mapas para cada bacia, tudo bem? Então a gente tem aqui, ó, tá vendo como os rios são curtos? Ó? Eles nascem aqui, ó, e eles correm em direção ao mar, ó, nascem e correm para o mar. Então são rios curtos, quer dizer que vão ser rios que não são largos também, não vão ter uma grande vazão de água. Então isso aí já impossibilita grandes navegações, isso já impossibilita grandes hidrelétricas, já impossibilita grandes áreas de irrigação. Tá? Então são rios curtos, com pouca vazão, e muitos deles são temporários, principalmente os que estão aqui nessa região que pega o interior da Bahia e também de Minas Gerais. Tá? Vão ter muitos rios temporários aqui. Tudo bem? Então a gente tem nessa bacia, em alguns locais, problemas de enchente, quando você tem a parte mais de Mata Atlântica aqui ao sul, e em alguns locais problemas de falta d'água, quando você tem aqui na parte das secas, mais para o interior da Bahia. Então você vai ter aqui impactos antagônicos, né? Uma parte da bacia sofre com enchente, uma outra parte sofre com seca, tá bom?
Então depende de onde está, depende da localização geográfica, você pode ter tanto seca quanto excesso de água, tá certo? Vamos lá. Usos de água da bacia. Tem aqui uma parte para irrigação, repara que agora aqui é bem menor. Repara que é bem menor comparado com a do São Francisco, é bem menor o uso de irrigação aqui. Por que será, né? Então quem pegar essa bacia vai falar, por que será que não tem tanto uso de irrigação na bacia do Atlântico Leste, né? Em compensação, para a área urbana é bastante. Aqui a gente tem cidades como Aracaju, Salvador, né? Salvador é uma cidade grandona, então vai demandar bastante água, né? Temos aqui uso na área rural, 15%, depois dessedentação animal e indústria, 5%. Um pouco menos do que a do São Francisco, porque lá tem Belo Horizonte, mas 5% também é mais do que todas as outras do Nordeste e do Norte, porque aqui a região de Salvador tem um polo industrial bem importante. Tá? Quando vocês forem responder essas questões sobre uso de água e tal, também, pessoal, botem na cabeça que nas capitais é onde você concentra atividade industrial. Tá? Então, sempre nas capitais você vai ter uma demanda por água maior de indústria do que para o interior. As bacias que pegam as grandes cidades brasileiras, as maiores capitais, né? Recife, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, essas bacias vão ter um uso industrial maior do que as outras. Tá certo? Então, como eu comentei com vocês, não existe um grande potencial hidrelétrico. Existem hidrelétricas aqui, né? Porque afinal os rios nascem no Planalto e vão em direção à planície, então eles têm um desnível, onde você pode construir a hidrelétrica nesse desnível. Porém, como são rios pequenos, as hidrelétricas não são grandes. Tá? Então, o potencial hidrelétrico existe, porém ele não é tão grande assim. Tá bom? Então, existe um potencial hidrelétrico pequeno. Tá? As águas têm uma importância econômica social grande porque justamente passa pelo polígono das secas. Então essa importância social é de abastecimento das populações. Tá bom? Então tem essa importância social grande, passando pelo polígono das secas, serve para irrigação, onde tem essa falta de água natural, tá? Mas para abastecimento urbano também nas principais cidades. E nessa região a gente tem algumas áreas de exploração de madeira e de mineração. Tudo bem? Sempre que a gente tem isso, a gente tem um problema com os efluentes de mineração, contaminação de água, tá bom? E lembrando sempre do problema da falta de tratamento de esgoto. Esse problema acontece no Brasil inteiro, pessoal. Sempre que se falar de uso de água, sempre a gente vai falar de tratamento de esgoto. Não é porque, no Nordeste não sei o quê. Pessoal, tem que tirar esse pensamento da cabeça, não tem nada a ver se tu está no Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Noroeste, Inferno. No Brasil, tudo que tem a ver com esgoto não tem tratamento suficiente, tá bom? Esse negócio de falar que o Nordeste não sei o que eu escuto muito, infelizmente, não é verdade. Eu já visto aqui nosso rio Tietê, nossos rios, né? Tietê e Pinheiros aqui em São Paulo, que tem um fedor bem fedorento, justamente por causa de esgoto, e estamos aqui no Sudeste. Então, não tem nada a ver a região. O Brasil inteiro sofre com tratamento de esgoto. Aqui não é diferente, tá bom? Principalmente na região de Salvador, na região metropolitana de Salvador, nessa bacia aí. Então temos a fotinha aqui representando o polo industrial de Camaçari, na Bahia, né, um dos grandes polos industriais do Brasil, então representando esse uso industrial da água, e aqui uma potencialidade turística da bacia. Essa fotinha aqui de cima é da Praia do Forte, essa aqui de baixo não me lembro de onde é, se é da Praia dos Espelhos, no sul da Bahia, não recordo direito onde foi essa foto, tá? Mas mostra a potencialidade turística da bacia, prejudicada pelo tratamento de água mal feito, porém temos aí um grande apelo. Tínhamos até o nosso professor aí, Anderson, né? Que ele é da Praia do Forte, dessa região aí, inclusive tem um campus lá na Praia do Forte, né? É um bom lugar para você pedir transferência. E as cidades que representam as grandes áreas urbanas dessa região hidrográfica. A cidade de Aracaju, capital do Sergipe, com mais ou menos 1 milhão de habitantes, tá? E a cidade de Salvador, com mais ou menos 4 milhões de habitantes na região metropolitana. E aí justifica a demanda urbana, tá? Por água dentro da região hidrográfica do Atlântico Leste. Tudo bem? Alguma pergunta aqui, pessoal? Tá tudo certo, senhor. Diga. Não, tudo certo. Entendi. Agora entendi.
Beleza, vamos para a última então, que é a região hidrográfica do Atlântico Sudeste, que abrange aqui já uma parte do nosso estado, aqui do estado de São Paulo. Tá? É a primeira bacia que nós vamos falar aqui, abrangendo o estado de São Paulo e também pegando outros estados da região Sudeste, pegando o Rio de Janeiro inteiro, uma grande parte do Espírito Santo e um pedacinho de Minas Gerais. Tá? Então vamos lá. Essa bacia, pessoal, ela vai ter quem pegar essa bacia vai ter uma particularidade aí, que foi a bacia onde aconteceu o problema com a barragem de Brumadinho. Então o Rio Doce fica aqui nessa região hidrográfica. Então quem pegar isso daí, com certeza vai se deparar com a questão de Brumadinho, tá? Aconteceu nessa região hidrográfica aí. Tá bom? Se eu não me engano, o Rio Doce é até esse daqui, ó. Faz aqui, faz a curvinha e desce para o Espírito Santo. Se não me engano é esse. Bem, se não me engano é esse rio. Se eu não estou falando besteira, tá? Como a gente já não está mais aqui na parte nordeste, nem na parte de Minas Gerais que tem seca, a gente já está fora do polígono das secas, os rios aqui eles vão ser todos rios perenes, ou seja, vão ter água durante o ano inteiro sem nenhum tipo de interrupção. A gente não tem rios temporários mais a partir de agora. A partir de agora, todas as bacias que a gente vê, todas elas vão ter rios perenes o ano todo, tá bom? Vamos lá. É uma bacia bem espremida, pessoal, bem espremida e com vários tipos de conflitos e problemas com água. Tá? Por que ela é tão espremida assim? Porque ela está entre a Serra do Mar e a praia. Então, quando a gente desce, aqui a gente tem a cidade de Santos, ó, maravilhosa. Vou circular aqui para vocês pegarem a referência maravilhosa, centro do universo aqui. Né? Então, quando vocês vão para a praia aqui de Santos, que é a maior praia do planeta, vocês descem a Serra do Mar e já caem na cidade. Então, a Serra do Mar ela é muito próxima do oceano. E a Serra do Mar é o divisor de águas. Então, os rios nessa bacia, nessa região, eles são rios curtos. Tá? Então, são rios pequenos. Quando tu desce a serra, passa ali pela estrada pelo sistema Anchieta Imigrantes. Logo chegando em Cubatão, passa ali pelo rio Cubatão, você vê que é um rio que não é largo, ele não é um rio grande. Tá? E ali ele já está desaguando no mangue e tal, começa toda aquela coisa ali do mangue em direção ao oceano. Então, são rios que têm uma largura pequena, tá certo? Espremidos entre as serras e o oceano. Tá? Então aqui nessa bacia a gente tem uma característica já de grande concentração de população. Nas outras bacias a gente falava, tem a capital, né? A capital concentra a área urbana, concentra a população urbana. Nesse caso não é só a capital. Aqui a gente tem capitais como Vitória, no Espírito Santo, né? A gente tem Rio de Janeiro, a gente tem a capital mundial, que é Santos. Então a gente tem aqui não só capitais que nem Vitória e Rio de Janeiro, a gente tem a região metropolitana de Santos também, que tem mais ou menos 2 milhões de habitantes. E outras cidades no meio do caminho que têm atividades industriais significativas. Tá? Então nessa bacia a gente começa a ter outros usos de água com mais importância e grandes impactos de indústria e de áreas urbanas. Vamos lá. Fora aí a questão do Rio Doce, né, com a barragem de Brumadinho. Então o Rio Doce é aquele que eu falei mesmo. O Rio Doce está aqui, ó. Rio Doce, né, é aquele que faz a curva, ó, e vem para cá, para o interior de Minas. Faz a curva e chega até o Espírito Santo, lá perto de Linhares. É isso aí. Então aqui o uso da água. Lembrando, né, que a bacia então passa por Santos, né? Só para lembrar aqui para vocês, caso vocês ainda não tenham um time para torcer, eu estou indicando aqui, tá certo? O maior time da história do planeta, intergaláctico, tá? Então, olha aqui que diferença no uso da água comparado com as outras bacias. O maior uso aqui é o urbano disparado, quase metade da água da bacia é usado para áreas urbanas. Uma parte menor é usada para irrigação, né? Pô, por que será que nessa parte tem tão pouca irrigação? Bom, os rios eles são tão pequenos e a área tem tanta população urbana e tanto uso industrial que acaba sobrando pouco espaço para irrigação. Não é uma região do Brasil que tem essa aptidão para a produção agrícola. Claro que a gente tem uma ou outra produção agrícola aqui, mas a maior parte da produção agrícola do Brasil está para o interior, está para a região centro-oeste. Está naquela bacia do Tocantins-Araguaia, está na bacia do Paraná, que a gente ainda vai ver, está na bacia amazônica, bacia do Paraguai. Então lá a gente tem uma produção agrícola maior, lá para o lado do Cerrado. Aqui para o lado do litoral não, a gente tem as maiores cidades, lembra lá da colonização,
processo histórico de colonização, as maiores cidades estão no litoral, então isso concentra atividade industrial, concentra os portos. Olha só, pessoal, a gente vai juntando várias coisas da disciplina. E aí é claro que o uso da água aqui então não vai ser principal para a agricultura, vai ser principal justamente para as áreas urbanas. E olha só a quantidade de água para a indústria, 15%, até agora é o maior uso para a indústria que a gente viu, né? Pega mais que o dobro do que os 6% que era do São Francisco, que tinha sido a maior. Então aqui a gente tem grandes áreas industriais, por exemplo, Rio de Janeiro, rapaz, Tonal, tchau. Por exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo, a Baixada Santista com a cidade de Cubatão, tá bom? Então a gente tem grandes áreas industriais aí que, claro, vão impactar no uso da água, com os efluentes industriais principalmente. Ô criatura, não gosto de você não, cai fora aqui, tá? Então vamos lá. Algumas fotinhas para ilustrar o que eu... Meu Deus do céu! O que eu falei até agora. Primeira fotinha aqui, ó. Peguei ela do Google Earth mesmo, né? Mostrando a Serra do Mar. Olha só a Serra do Mar aqui, como ela faz uma muralha, né? Muito legal quem foi para Paraty, ou quem vai, quando a gente voltar com certeza. Nós vamos descer a serra, é muito bonito ali quando desce indo para Paraty, depende para onde descer. E toda essa área meio rosa aqui na imagem de satélite, desculpa, isso aqui não foi do Google Earth não, isso aqui é uma imagem de satélite, tá? Toda essa área rosa aqui, ó, é área urbana. Então olha só como o espaço da bacia é pequeno, como ele é muito espremido entre a Serra do Mar e o oceano. Por isso que você não tem aqui grandes aptidões agrícolas, né, pessoal? Você tem muito mais uso para a área urbana e industrial. Então aqui nessa foto a gente tem a cidade de Santos, maravilhosa, aqui, né? Do lado aqui, ó, a gente tem São Vicente, aqui a gente tem Guarujá, e aí continua para lá, Bertioga e tal, e para o lado de cá, Praia Grande. Então a gente tem essa região metropolitana, que é maior do que a foto ainda, representando as áreas urbanas e representando as áreas industriais. Junto com essa parte da região metropolitana da Baixada Santista, temos o Rio de Janeiro. Então olha só, fotinha do Rio de Janeiro. Alguns de vocês foram com a Thaís lá, né, para o Rio, muito legal a viagem, tá? Repara como o relevo é acidentado, né? Então essa questão da serra está próxima do mar. Como o relevo é acidentado, você não consegue fazer uso de grandes empreendimentos agrícolas, né? Você não consegue fazer grandes hidrelétricas. Então o relevo acidentado é uma característica dessas bacias do Atlântico Leste e Sudeste. Tá bom? Inclusive lá na outra que a gente passou, do Atlântico Leste, não mencionei, mas é lá que tem o Monte Pascoal, aquela coisa do livro de história, né? Que fala que o cara falou um Terra Vista e era o Monte Pascoal. Então ficava naquela do Atlântico Leste, que a gente viu logo antes. Tá bom? Você passa até de ônibus ou de carro ali, ele é um negócio bem grande. Lá você olha e fala, nossa, que treco esquisito é esse? É o Terra Vista. Tá? Então temos aqui o Rio de Janeiro, a gente consegue ver o relevo acidentado na imagem, na paisagem. Isso é muito legal, porque inclusive lá no projeto do Diário Pandêmico, não lembro qual foi a guria que falou sobre percepção da paisagem, né, que está prestando muito mais atenção na paisagem. Eu acho isso muito legal. A paisagem está sempre aí, a gente não liga muito para a paisagem, não dá muito valor para a paisagem, e agora na época de pandemia a gente começa a dar um valor mais legal para o nascer do sol, para o pôr do sol, para a visão que a gente tem da natureza. Então tomara que isso se perpetue e que a partir disso a gente consiga dar uma relevância maior para a natureza nos futuros projetos, né? Então a gente vê aqui no Rio de Janeiro tanto a área urbana bonitinha quanto a área urbana de expansão nas comunidades, né, com falta de planejamento. Isso representa justamente a questão do tratamento de água. Não é só na comunidade que você tem uma carência de tratamento de água, na área urbana consolidada também existe. É só lembrar, né, pessoal, da época das Olimpíadas no Brasil. Uma das promessas dos caras era que eles iam despoluir a Baía de Guanabara. Vamos despoluir a Baía. Fizeram nada, né? Botaram umas barreiras lá para o lixo não passar do rio para o mar, para a Baía. A barreira ficava acumulando lixo, o cara tinha que ir lá limpar de tempos em tempos. Isso não é despoluir a Baía, né? Isso é só fingir que limpou. Você tinha que fazer um saneamento básico decente, canalizar esse esgoto todo, tratar. Isso custa dinheiro, mas o retorno em relação à qualidade ambiental, qualidade de vida, turismo, é muito grande também.
Tá? Então essas duas fotinhas do Rio de Janeiro representando a cidade do Rio, né, com grande aglomerado urbano, essa dicotomia que existe na área urbana, então que vai refletir no tratamento de água, tá, a questão do esgoto, por exemplo, e os relevos acidentados, que traz essa característica de rios curtos, pouco largos, não são muito aptos para grandes empreendimentos agrícolas, nem para grandes hidrelétricas, e aí o uso acaba ficando muito mais para a indústria e urbano. Tá certo? E aí uma fotinha não sei nem dizer de onde é, porque essa foto todo mundo já sabe, já nasce sabendo onde é isso daí. Você vê no seu HD interno, quando você vê essa foto você até chora, né? Porque isso aqui é a cidade de Santos, maravilhosa. Então temos aqui a Baía de Santos, e quando você entra aqui, ó, você tem o porto, tá? Por que essa foto está aqui, pessoal? Não é só para mostrar a grandiosidade universal da cidade de Santos, claro. É para mostrar a questão do porto, comentando aquilo que eu falei antes, né? Colonização antiga, questão da urbanização, da industrialização e também dos portos. Afinal, o Brasil é um país exportador de commodities, né? Por exemplo, agrícola, soja e tal. E aqui em Santos a gente tem o maior porto da América Latina. Não é o mais moderno, mas é o maior em tamanho. Tá? Então essa foto ela é importante porque você consegue ver a volta da ilha de São Vicente aqui, ó. Santos e São Vicente, uma parte da cidade está numa ilha, né? Isso aqui é uma ilha, tá? A ilha de São Vicente, dentro da Baía de Santos. Então você consegue ver aqui essa volta toda até lá atrás, ó. Tudo isso aqui é tomado pelo porto dos dois lados. Tá bom? Representando então essa parte de exportação, comércio exterior no Brasil, então a aptidão dessas bacias litorâneas em exportar e em investir na parte dos portos. Lá na do Nordeste, a gente viu na aula síncrona, está lá gravado, Porto do Pecém, Porto do Suape, isso lá, Suape é o nosso Suape, né, que bota as notas. Então isso lá no Pernambuco, no Ceará, que tem esses complexos portuários industriais, e aqui no Sudeste também. A gente tem em Vitória, a gente tem no Rio de Janeiro, a gente tem em São Paulo aqui com o Porto de Santos. Tá? Então sempre que vocês forem tratar de uso da água nessas bacias litorâneas, vocês têm que lembrar que o uso da água vai para a parte industrial que está atrelada aos portos. Tá certo? E os portos daí as exportações que o Brasil faz. Tudo bem? Então essa foto, quem quiser botar no papel de parede aí, pode pegar no Google, né? Pode botar no celular, pode botar na sua televisão, onde você quiser. Garanto que quando você acordar, você vai ver isso aí, você vai ficar mais feliz. Todo bom dia vai ser muito mais agradável. Tudo bem, pessoal? Então eram essas 3 bacias que a gente ia conversar hoje. E aí fica para a próxima aula. Eu vou gravar uma aula assíncrona, tá certo? Uma aula assíncrona falando sobre essa bacia do Atlântico Sul. Desculpa. A bacia do Uruguai, Paraguai e Paraná. Foi mal. E aí a gente vai ter um segundo trabalhinho em grupo, também valendo nota, falando principalmente das bacias do Paraguai e Paraná. Porque na do Paraguai tem o Pantanal, então vamos fazer um trabalho relativo a isso. E a bacia do Paraná pega a maior parte aqui do estado de São Paulo, tem o Rio Tietê, tem a hidrovia Tietê-Paraná, que é muito importante também. Então, o próximo trabalho para nota vai ser sobre a aula assíncrona, que eu gravarei a respeito dessas outras bacias aqui. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Beleza, professor. Tranquilos? Daí o trabalho é para domingo, né? Isso, mas o que vocês acham desse prazo? Deixa eu só finalizar a gravação aqui, então. Eu vou finalizar a gravação, tá? Lembrando aí que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar no Moodle ou aqui pelo WhatsApp mesmo, tudo bem? Não tem problema, tá? Vou finalizar aqui.